Pá, vamos mais um BW Insights aqui, podcast da BW, junto com o patrocínio da Datadog, falando um pouquinho de gestão de TI, observabilidade, transformação digital. Hoje com o Vitor, da HDI. Primeiro, Vitor, obrigado pelo convite, por aceitar o nosso convite. Obrigado pela parceria aí. E aí, gostaria que você se apresentasse, falar um pouco da HDI e tudo mais. Foi Boa. difícil, mas a gente conseguiu. Conseguiu, Exato. conseguiu. É o cara mais difícil que tem. Que isso, imagina. Eu agradeço o convite, né, para vir participar aqui com vocês. Sou Vitor Cimento, hoje sou gerente de operações na HDI Seguros, né, hoje o grupo HDI, né, então a gente tem feito lá um trabalho, né, como empresa, né, fizemos aquisições recentes, incorporamos de forma bem significativa. E a gente cresce bastante no mercado, né? Nos tornando o segundo, né, maior grupo segurador, principalmente do ramo de automóveis, né? De automóveis. E estamos lá. Bastante desafio em tecnologia, observabilidade, né? Que a gente vem discutir aqui hoje. Então esse é um pouquinho do Vitor. Pode falar. Pode falar. Esse mercado de seguro está tendo um movimento muito grande, né? Veio muitas seguradoras, surgiram novas seguradoras, que nem você comentou, teve a fusão da HDI com outras aquisições de outros. Como é que está esse mercado aqui no Brasil? É um mercado muito aquecido, né? A gente sabe que é uma demanda crescente, né? O seguro. O que a gente tem trabalhado muito hoje é na diversificação dos nossos produtos. Né? O que a gente busca ser a melhor seguradora do Brasil hoje. Né? Então, desafios vêm e a gente vai entrar na discussão durante o tema, né? Principalmente em experiência do cliente. Então, hoje o diferencial do mercado é como que você consegue propor uma experiência para o seu cliente, para o seu corretor. Então, isso que a gente vem buscando aí junto com as nossas ferramentas de observabilidade. Você falou das aquisições, grupos. Quer falar um pouquinho quais são as empresas que compõem o grupo hoje? Claro. Dentro do grupo HDI, nós temos 3 marcas hoje, seguradoras. A Yellow Seguros, né? HDI Seguros e a Liro. Né? Então, dentro dessas 3 marcas, compõem o grupo como um todo. Né? E aí, isso que eu comentei recentemente, falei, né, anteriormente, nos tornando o segundo maior grupo segurador. E foi nesse momento de uma das fusões que a gente apareceu aí, né? Exatamente. Com a solução de observabilidade para o grupo, né? Como um todo agora, né? Exatamente. E agora veio o direcionamento da compra com da Liberty, que hoje é Yellow. Exato. E a gente surgiu nesse momento aí para fazer o projeto com vocês. Exatamente. Foi excelente, a gente vai falar dele agora um pouquinho mais para frente aí. Boa. Nesse momento, né, vocês estavam num processo de fusão, né, migração, falando de desafio de tecnologia, né? Como é que foi esse momento de falar assim, putz, a gente vai virar a segunda maior e tem aqui agora um mundo gigantesco, né, cara? Cara, são 2 mundos totalmente opostos, assim, né? A gente trabalhava num modelo híbrido, né? Multi-cloud, a gente veio para uma empresa 100% em cloud, ferramentas de observabilidade totalmente diferentes, né? Sistemas, modelo de sistema, linguagem de sistemas totalmente diferentes. E aí, quando foi dado o desafio, né, para a nossa diretoria de tecnologia, de como vamos fazer essa fusão. E a observabilidade é o primeiro passo que nós demos para ter uma visão única de todo esse grupo. Então, a gente tem hoje, dentro dessa estrutura toda, né, a gente tem hoje o orgulho de dizer, olha, o primeiro passo que a gente está conseguindo ver todas as marcas da empresa num único local é através da nossa observabilidade. Legal. E ali, assim, falando de desafio, né? A gente, além da questão de ter a mudança, né? Que vocês já receberam ali de incorporar tudo isso, ele tinha um outro desafio que era fazer a implementação da nova solução e você tinha mudança de cultura no meio ainda, cara. Então, assim, foi tudo ao mesmo tempo e a gente conseguiu ali, vocês principalmente, conseguiram contornar diversos desafios, diversos obstáculos para a gente conseguir concluir o projeto até, né, cara? Exatamente. A mudança de cultura veio, né? E é normal esse processo. E para nós ali de operação, acho que o grande desafio foi quando a gente fala da ferramenta, né? Nossa ferramenta de observabilidade. Nós estávamos em outra ferramenta, né? Consolidado dentro daquela ferramenta e já há anos trabalhando com ela.
E quando vem a junção da empresa, né, que aí, de novo, recebemos esse desafio, a gente falou, cara, como que a gente vai trabalhar e aí como a gente vai unificar? Exato. Olhando para o tamanho do desafio que nós tínhamos pela frente, a gente entendeu. E a Datadog já era um parceiro da Liberty, ela vem para o Brasil com a gente também como um parceiro da Yellow, né? E a gente fez uma análise de ferramenta, tecnicamente ali, nosso quesito muito técnico, a gente fez um deep dive dentro da ferramenta e nós avaliamos que a Datadog era o parceiro ideal para a gente dar sequência no tamanho da empresa que estava ficando, né? A gente ainda não tinha essa visão completa, mas a gente identificou ali já que, olha, para o tamanho que a empresa quer, para os desafios que a empresa está aceitando para os próximos passos, precisamos de um parceiro estratégico. E a Datadog veio e ocupou todas as lacunas que nós tínhamos antes no passado. E aí a gente consegue desenvolver e a gente vai discutir aqui esse projeto que foi feito, né, com sucesso. Quando você falou, você tinha uma ferramenta que estava consolidada e aí vem no mundo, mas referente a lacunas, né? Então, você tinha uma ferramenta que estava consolidada, mas você tinha gaps, isso que afetava a sua agilidade, e aí falando um pouquinho de gestão na identificação, redução no tempo de disponibilidade, identificação de causa raiz. Quais eram esses gaps que você tinha? A gente, sempre quando tínhamos qualquer problema de indisponibilidade no nosso ambiente, né, e quem trabalha com isso sabe do que eu estou falando, a primeira pergunta que nós recebemos da diretoria é qual que é o impacto no nosso negócio? E essa era uma resposta que nós conseguíamos dar, mas depois de muito tempo de análise. Então, a gente levava em torno de 4 horas para responder. Hoje, com a troca da ferramenta, ela é instantânea, porque nós temos dashboards hoje que a gente acompanha o nosso negócio. E aí vem qual que é o preenchimento de lacuna, né? A lacuna preenchida foi a aproximação do nosso negócio. A gente está mergulhado no negócio. A gente vai entrar no detalhe técnico daqui, mas a gente... E eu já falei isso em alguns lugares, isso é uma frase que eu uso. A gente parou de fazer monitoria de infraestrutura de tecnologia, praticamente. A gente está fazendo monitoramento de negócio. Então, eu faço acompanhamento do meu negócio e quando eu tenho qualquer nível de indisponibilidade, instantaneamente a gente já consegue responder em qual camada do meu funil de vendas está sendo mais impactada, qual produto, tipo de negócio e por aí vai. Era um problema que eu tinha anteriormente, né? Que nós tínhamos limitação de licenciamento. Então, quando a gente queria expandir, a gente sempre barrava em questões contratuais. Então, isso limitava muito. E aí, quando a gente vem para o projeto, mais uma lacuna que foi preenchida pelo modelo de contratação que nós tivemos e a possibilidade de criar novas informações dentro da ferramenta sem um custo extra, né, de licenciamento, por exemplo. E essa parte de negócio é interessante quando a gente chegou lá na HDI com o time do Victor. A gente sempre, quando faz o projeto de implementação, migração, a gente sempre fala dos 3 pilares, né? Trace, métrica e log. Então, quando a gente começou com eles, falou, cara, vamos olhar para isso. Não, peraí. Eu vou olhar para o meu negócio primeiro, depois eu vejo isso. E, cara, é uma das coisas que a gente sempre fala. A parte de negócio, ela é um outro pilar dentro da observabilidade. A gente comenta muito isso, né? Porque o conceito de observabilidade está em cima que é o conceito padrão, né? É em cima de 3 pilares. Há traces, métricas e logs. A BW fala que com o Datadog a gente adiciona mais 2 pilares. Porque a gente fala de trace, métricas, logs. A gente tem um negócio aqui, então... E aí depende do negócio. A gente tem clientes que eu tenho evento externo, e aí eu estou falando uma comunicação 3G, 4G, mobile, que não está dentro do que ele é capaz de sustentar ali dentro. E faz parte do negócio. Então, são métricas do negócio que a gente está trazendo aqui para dentro. Ah, mas é métrica, mas é negócio. Não é, quando eu falo de observabilidade, estou falando de métrica CPU, memória, disco, hits e tudo mais. Não, eu estou falando de coisas do negócio. Sim. E segurança. Sim. Que aí, hoje, segurança na Datadog, você tem tudo que precisa da parte de segurança. E a gente está batendo muito nessa tecla. Não, hoje, no Datadog, a gente atende 5 pilares. Sim. Muito voltado para isso. E é uma até das features que o HDI e o Victor tá puxando lá dentro também, a parte de segurança. A gente tem, eu vou citar um ponto que você falou, né, sobre métricas de negócio de parceiros externos. Hoje a gente tem toda a visibilidade dos nossos parceiros externos. Então nós dependemos de serviços externos, por exemplo, score de crédito, né? Não vou falar os nomes, mas score de crédito. E a gente hoje tem um acompanhamento de todo o retorno
que a gente obtém desse nosso parceiro. Porque todo o retorno que eu obtenho do meu parceiro, ele pode mudar a minha precificação. Então, ele vai impactar o meu negócio, sendo que eu posso ter um erro de parceiro. Hoje, né, graças a Deus, aí, o projeto que a gente está tendo sucesso, a gente consegue medir a taxa de retorno do meu parceiro. Qual que é o impacto que ele está me dando no negócio? E eu consigo avaliar qual que é a mudança na taxa de efetivação, por exemplo, Perfeito. dos nossos seguros. Então, o parceiro externo, sim, impacta o nosso negócio. E aí, quando a gente fala, né, eu vou falar de uma monitoria antiga, né? A minha infraestrutura está toda perfeita. Eu estou tudo no ar. E a gente não conseguiria ter essa visibilidade se a gente não mergulha em negócio. Sim. Então, por isso que a gente, desde o início, né, como o Missão mencionou, o início do projeto foi, vamos mergulhar em negócio. De negócio, a gente vai desencadeando para a nossa infraestrutura. E a gente entende toda a correlação Exato. e possibilidade de impacto lá em cima. E quando a gente fez o projeto, a gente tinha um outro desafio além dos inúmeros que a gente já falou aqui no início, que era, temos 3 meses para 3, 4 meses para a gente fazer a virada. Sim. Aconteceu. Foi show de bola, time impecável lá da HDI. E quando a gente falou, cara, agora precisamos olhar para outra parte, vamos evoluir, né, a maturidade, né, do time com a plataforma. Aí o pessoal, não, peraí, cara, agora eu preciso olhar para uma outra frente de negócio aqui, que é a expansão que o Victor fez lá dentro, nas áreas de negócio como um todo, que ele conseguiu, né, com o projeto, levar isso e buscar mais áreas lá dentro, né? Sim, a gente consegue até comprovar através da ferramenta quem são os meus principais usuários do sistema hoje. Né? E a gente tira esse relatório, eu fico muito feliz. Toda a área de operações utiliza, graças a Deus. Né? Mas quando eu vejo no meu relatório usuários da área de negócio, é de brilhar aos olhos. Assim. Então, a gente foi trazendo a área de negócio próximo de TI, né? Ou levando o TI até próximo da área de negócio, para falar, olha o que a gente tem. Olha o que nós conseguimos fazer, é a velocidade que a gente consegue gerar valor para você. E em cima dessa geração de valor para a área de negócios, eles entenderam, eles conseguiram expor as dores que eles tinham no momento e a gente conseguiu, através da ferramenta, sanar essas dores. Então, a gente trabalha muito próximo da área de dados, né? Porque a dados sempre a gente vai falar, né, D-1, e a gente fala sempre para eles, olha, toda a regra de mudança de precificação, por exemplo, você consegue acompanhar online o desempenho da precificação. Tomada de decisão rápida, né? A tomada de decisão ficou muito rápida Qual na o empresa. impacto que está tendo no volume de contratação, de cancelamento? Você tem isso online, né? Online. E a gente trabalha em, né, que já está acostumado com a ferramenta, em granularidade de até 5 minutos. Isso. Você pode entrar no minuto, você consegue ter o detalhamento técnico. E porque a gente olhou para o negócio, eu consigo validar hoje se uma mudança simples como essa, não é tão simples assim, né, exagerando, mas uma mudança dessa, quais são as críticas de negócio que ela está gerando na minha empresa? De novo, a infraestrutura está toda no ar, eu estou todo responsivo, mas eu estou gerando um erro de negócio na ponta. Isso. E aí eu começo a ter perda de venda. Perda de venda, a gente consegue fazer monitoria, né? E um dos pontos que também a gente consegue trazer para o nosso, olhando para todo esse negócio, é o comportamento da empresa. Né? A gente olha sempre para o nosso comportamento. Então, meu comportamento de emissão de X volume, eu olho em cima de comportamento. Então, qualquer mudança de comportamento crítica, regra de negócio, volumetria, taxa de erro, tempo de resposta, mudança de comportamento no ambiente, a gente sabe no momento. Né? Espero que não aconteça, mas daqui a pouco a Datadog, o próprio sistema da Datadog, a gente já tem isso integrado, ele me liga em momentos de crise. Então, se eu tenho uma mudança de comportamento expressiva no meu ambiente, eu sou o primeiro a ser acionado. Então, eu recebo o primeiro aviso do próprio push no aplicativo. Se eu não respondo no aplicativo, ele já me liga. Né? Eu espero que o podcast não seja interrompido por isso. Mas a gente está integrado nesse nível já com a ferramenta. O módulo do on-call, quem trabalha... A gente começou a utilizar, acho que 20 dias depois de lançamento, assim. A gente já entrou, a gente viu, avaliamos ali, junto com a BW, né? A BW que nos guiou em cima disso. Cara, atende a nossa necessidade. Demanda crítica é urgente, perda de negócio é urgente pra gente. Então, a gente hoje tem uma rápida resposta. E é perda financeira, né, cara? A gente sempre falou disso, né? Nas nossas discussões, vocês sempre trouxeram isso para nós.
colocando, cara, eu não posso ter uma parada. Se eu tiver uma parada aqui, eu tenho perda financeira. E, cara, perder dinheiro hoje ninguém quer, né? E acho que você vai poder confirmar, né? Eu falo que nem a gente tem alguns clientes que é de delivery, por exemplo. O cara fala, "Meu, se eu tiver, o cara tá lá, cotando um seguro, precisando fazer. Não sei se é só eu, a maioria das pessoas deixa pra renovar no último dia. Né? Normal. Aí, meu, eu preciso renovar. O Sim. cara ir lá, deu algum problema, tá indisponível. Existe muito. O cara, putz, deixa eu procurar outro que vai me responder agora e vai ter. Tem essa questão do negócio ou não? Sim, a gente sempre está correndo contra o tempo, né? Então, hoje, quando a gente avalia o tempo de resposta hoje da HDI, o nosso tempo de resposta é muito rápido. A gente é uma das empresas que responde mais rápido para o mercado, né? Com parceiros, corretoras em volta. E a gente acompanha o nosso tempo de resposta para cada um dos nossos parceiros. A gente também tem esse controle, né? Porque é isso, eu não posso deixar ele esperando 5 minutos na tela. É muito dinâmico hoje Sim. o mundo. A gente tem a oferta de serviços muito espalhada. Então, a gente acompanha no detalhe e a gente tem hoje... Desculpa a missão. Cara, um dashboard está exposto no nosso andar com tempo de resposta por produto do nosso negócio. Então, a gente acompanha o produto. Eu sei qual o tempo de resposta para um novo negócio, para uma renovação. Está exposto no andar. Não é algo que está só com TI mais. Acabou, não está mais com TI. Está lá exposto, né? De todo mundo, né, cara? Todo Isso mundo. gera um compromisso com todos, Sim. né? Exato, exatamente. Todo mundo tá vendo ali que, assim, é uma métrica importante para a empresa. Exato. É um conjunto de dados que transforma numa informação que é para TI, que é para o negócio, que é o cara de performance lá na frente, que é o cara da área de desenvolvimento, que, meu, entrei com uma versão nova, putz, o tempo de resposta aumentou e a métrica crucial pro negócio é essa. Né? Sim. E a gente consegue pegar isso, também foi um dos pontos que a gente teve no projeto, né? Porque a gente começou a apoiar ali na construção dos dashboards e a gente começava, eles, cara, batiam sempre, cara, tempo de resposta, eu preciso ver tempo de resposta, preciso ver tempo de resposta. Por quê? Porque é algo que é doloroso. Se eu deixar de responder num tempo que é estabelecido ali para o usuário final, né? Que tem alguém ali cotando, né? Eu não entrego a minha proposta. E aí eu fico sem fazer o seguro, cara. Então... E você mencionou, né, a experiência própria. A gente deixa para renovar no último dia. Quem nunca, né? Quem nunca? O corretor até manda 15 dias antes, 20 dias antes. Aí você vê o e-mail da corretora e fala, legal, tenho 15 dias. Sim. Aí você vê no último dia e fala, o último dia eu preciso Cara, é renovar. absurdo. Né? Aí o corretor te liga, você não atende e vem o WhatsApp assim, preciso que você verifique isso agora. Exatamente. E às vezes até acontece que você acha que vai renovar automático, né, cara? E aí você, cara, não renovou, cara, tem que correr atrás. Mas é isso, cara. E a gente tá preocupado com essa, né? Com essa experiência do nosso cliente. Então a gente vai... em alguns momentos seria um pouco repetitivo, porque tempo de resposta é o nosso negócio. Também é nosso negócio. Senão, você vai... Não tá disponível, mas eu preciso fechar hoje. Você vai na do lado, no vizinho, vai lá e fecha. Né? Então a gente tem esse cuidado, assim, no nosso dia a dia. E você pegou uma frase que a gente sempre fala, né? Tudo acaba na experiência. Tudo acaba na experiência do usuário. Como é que está sendo a experiência do usuário? E aí a gente está falando de cotação, de contratação, mas na abertura de um chamado, num sinistro, é tudo bate o quê? Qual que é a experiência que o cara tá indo, entendeu? Sim. Lógico, tem a questão de custo, de valores e tal, tudo mais, mas assim, a grande maioria hoje, o cara quer ter uma boa experiência, porque ele tem uma oferta muito grande e só o valor já não é aquilo que vai impactar nele fechar um seguro, não. Exatamente. E a gente toma muito cuidado lá com a experiência que a gente fala sempre dos dois usuários. Porque nós temos 2 clientes hoje quando a gente fala de tecnologia. O corretor, extremamente importante, essencial para o nosso negócio. E o segurado. Então a gente tem que... é obrigatória a nossa preocupação com essas 2 pontas. Sim. Né? Eu preciso entender hoje, e aí o Datadog, ele nos acompanha nisso. Hoje a gente tem o Run. A gente faz análise hoje de qual que é o desempenho do meu front-end para o meu corretor. Então, eu tenho métricas técnicas, inúmeras métricas técnicas, não vou entrar no detalhe de todas aqui, que eu acompanho qual que é a experiência dele, qual que é o nível de satisfação dele na utilização do meu site. E outra, a gente filtra também hoje, né, falando de tempo de resposta, qual que é o tempo de resposta no front-end do meu corretor e no meu back-end.
Pô. Então eu preciso separar isso também, porque Brasil é tamanho continental. Nós temos, né, várias internets no Brasil. Quem está em São Paulo tem uma qualidade, quem em outros estados tem outras qualidades. Eu acompanho o Brasil. Porque eu tenho hoje venda do nosso negócio espalhado pelo Brasil. Sim. Então eu tenho que acompanhar como que está o desempenho no Sul, como que está no Nordeste. Então a gente olha para isso, para toda essa camada de experiência. Não só para o corretor A, B, C, não. A gente olha para todos. Então a gente hoje consegue fazer essa medida. Datadog, né? Aí, quesitos técnicos, me traz a experiência do usuário. E quando é uma experiência negativa, ele me traz até qual que é o ponto de erro na ferramenta, onde foi a experiência negativa do nosso corretor. Onde está tendo frustração, onde ele está clicando e não está sendo Exatamente. Eu falo que o Run o agente do Run é os olhos do usuário, né? Você consegue capturar exatamente o que está passando na frente do usuário, como é que ele está se comportando, às vezes o cara de UX formata ali, mas eu tenho um público que não segue aquele caminho, né? É que a gente está falando do tempo de resposta aqui, né? Mas a gente também não sabe quais são as possíveis dificuldades que o usuário está tendo lá na ponta, onde ele está acessando o meu portal, né? E aí o Run vem para cobrir essa falta de visão que teríamos. E aí você tem a camada ligando o front com o back, você tem o fim a fim, você sabe, putz, o meu tempo de resposta aumentou por quê? Por causa do meu front, por causa da comunicação de internet que ele tem aqui no meio, por causa da minha aplicação de back-end que responde para ele, ou por causa da minha infraestrutura. Então, o Datalog que faz esse link assim, de requisição por requisição, desde a saída lá do front até bater no back-end, eu falo, até bater na infraestrutura, no storage do que está respondendo, cara. E essa feature veio depois, né? Depois que a gente fez o processo, a gente implementou, né? E qual foram os resultados? Com ela positivo? Muitos, né? Muito positivo. A gente fez a primeira migração do Aziz, né? Acho que é a garantia do que tinha, a gente manter, né? E depois a gente fez a evolução. Justamente para a cultura, né? Que era um negócio Exato. Eu lembro disso, vamos mudar, a gente sabe que 100% replicar igual as visões não dá, porque tem as diferenças, a gente sabia que tinha uma evolução que daria para fazer, mas não, primeiro vamos fazer a migração, as visualizações muito próximo do que tem e depois a gente evolui. Mas eu achei que essa evolução, o time foi rápido, essa quebra de paradigma. A gente... Só quem já tentou migrar um APM sabe a dor que é migrar uma ferramenta de observabilidade. Então, a gente teve a tranquilidade de fazer o Aziz para confirmar com a empresa de que a Datadog poderia ser o nosso parceiro estratégico que ocuparia todas as lacunas que nós tínhamos e garantia o que já existia e funcionava corretamente. Então, nós fizemos. Com aquilo, a gente conseguiu olhar, e aí em parceria com vocês, e é o grande diferencial que a BW trouxe para o nosso negócio, quando a gente fala do nível de maturidade em observabilidade. Quando a gente fez essa análise, a gente entendeu que no Aziz, nós já estávamos ali no nível 1. No nível básico quando a gente fala, eu vou separar um pouquinho de monitoria e observabilidade. A gente era bom em monitoria, a gente foi evoluindo na observabilidade. Então, a gente fez, dentro daquele triângulo da maturidade, a gente identificou que, cara, tem espaço para evoluir. Vamos fazer essas evoluções. Então, a gente está falando de run, né? Métricas de log, por exemplo, que é o simples, mas a gente aperfeiçoou tudo isso. E um legal também que a gente fez, a gente não tinha isso, e aí vem dentro do run, né? Que foi a experiência? A correlação. O meu problema de front-end, eu consigo olhar lá no log do back-end, o que está acontecendo. Eu tenho toda a correlação dos eventos. Isso. Então, eu sei que quando eu tenho um problema de infraestrutura, mais que impacte ou não o negócio, mas eu sei o que está afetando lá no front do nosso usuário. A correlação de eventos foi também um grande diferencial. Assim, o Run trouxe essa experiência para a gente, o que acontece na frente, e a gente vai ter todos esses eventos, a correlação desses eventos. Então, foi o principal ganho que nós tivemos hoje. Ali é um mar de opções e melhorias, né? Quanto mais você entra ali, você entende que tem mais coisas. Exatamente. E a hora que você acha que a Datadog já lançou novas features, já lançou novos... Aí você volta para o mesmo lugar. É um PDCA constante. Exatamente. A gente identificou, desculpa cortar, dificuldade no preenchimento dos nossos formulários. Eu estou percebendo hoje, com coletas do front-end, com validação das regras de negócio, que os nossos formulários no preenchimento do seguro, de um momento de cálculo de cotação ainda,
ele está com inconsistência no preenchimento. Aí. A gente, qual que é o trabalho agora? A gente identificou, não faz muito tempo, isso é recente, a gente já fez o primeiro contato com o time de desenvolvimento, que é o responsável pelo front-end, olha a quantidade de erro de negócio, de inconsistência no preenchimento dos nossos formulários. Vamos fazer um trabalho aqui? De qualquer tipo de trabalho que possa ser feito. Que eu melhore a experiência, de que eu não precise ir até o final, clicar, volta e... Não. A gente consegue fazer o processo de evolução no meio do caminho do corretor. Sim. Então, é um dado que veio e a gente mergulhando no run, mergulhando nas métricas de erro de negócio. Tudo isso a gente conseguiu coletar recente. E aí, qual que pode ser o trabalho final? Treinamento. Isso aí. A gente nunca imaginou que poderíamos chegar lá, É. né? Mas a gente está falando e caminhando nesse sentido de, talvez seja necessário a gente treinar mais as pessoas para utilizar a nossa plataforma, melhorando cada vez mais a experiência do nosso usuário. E isso é um formulário. Mas pensa o corretor, que esse é o trabalho dele constante, né? Exato. E quantas seguradoras tem no mercado, né? Então, essa experiência do preenchimento de formulário tem que ser uma experiência positiva, porque senão ele vai para do lado e, não, aqui é mais fácil. Isso. Então, a gente toma esse cuidado para que a gente tenha cada vez mais o nosso cliente, olhando também para o nosso corretor, mais feliz com o desempenho da nossa ferramenta. É a visão do todo, né, cara? Você tá olhando o ambiente como um todo, né? Você consegue ter a visão lá do seu negócio, a visão da infraestrutura, a visão das aplicações e agora a visão da experiência do usuário, trazendo isso para dentro de casa e melhorando constantemente, né? Exato. E aí você falou um negócio interessante durante a sua frase sobre a questão da pirâmide, né? Que foi um dos nossos segundo passo lá na segunda fase com a HDI, né? A gente fez todo o processo de implementação, migração, né? Os desafios, construímos os painéis ESIS lá para não deixar todo mundo com as mesmas visões, né? Que isso era uma preocupação também. Vai mudar muito, Vitor? Vai mudar a cor, vai mudar a disposição, mas os dados que estarão lá serão os mesmos, né? Era uma preocupação, né? Porque tá mudando a ferramenta, né, cara? Então, a ideia era deixar o mais transparente possível, né? E aí, depois que fizemos esse processo, a gente falou, cara, precisamos falar agora de uma evolução, uma etapa 2 aqui, cara. E, cara, eu acho que foi a evolução de maturidade mais rápida do que a gente já fez com o time da HDI, cara. Sim. Porque os caras abraçaram a causa, porque também era de total interesse, por conta já dos resultados que a gente conseguiu obter lá no início do projeto. Cara, a gente conseguiu evoluir a maturidade deles na nossa pirâmide lá de 5 lá, medindo ela a cada etapa, né? Para eles terem a maturidade que eles têm hoje. Ou seja, viu? Eles viram o OneCall, por exemplo. Cara, posso usar isso aqui? Como funciona? Pode usar. Então, vou usar. Então, pode usar. Como que faz? Faz assim, assim, assim. E estão usando, cara. E o OnCall é legal que, assim, você mitiga erro operacional de fluxo de acionamento. Sim. Acionou o cara... Não, ele já vai estar fazendo. Você tem lá o escalonamento. Putz, era para ter escalonado para tal pessoa, não foi. Putz, ele não atendeu. E aí, não, ele já tá tudo lá, né? Isso aí. Exatamente. E aí, assim, é legal porque a gente tinha lá no início... A galera do dia a dia com receio de, putz, vai mudar, eu sei, pô, conheço, acho que é melhor, mas eu tô acostumado com isso. E a velocidade que teve essa troca, ou seja, a troca de cultura, porque justamente começaram a ver, vai facilitar meu dia aqui, né? Foi esse movimento, né? Exatamente. E dá a devida urgência para o que é urgente, né? A gente conseguiu também diminuir esse ponto, né? Eu começo a mitigar erro operacional, falha humana, porque nós somos passíveis de falhas, né? Uma falha de minutos que podem representar milhões é uma falha complexa, né? Então, com o OnCall a gente resolveu esse problema. Então, quando eu falo de um problema na minha regra de negócio, no meu negócio, automaticamente eu estou escalonando já uma equipe, né? Para que isso não vá no sentido literalmente instantâneo, assim. A gente tem regras ali de 2 minutos, mas estou falando de 2 minutos. Às vezes, né, a gente sabe que 2 minutos, às vezes eu perdi olhando uma tela diferente, não consegui ver um alerta. Então, a gente mitiga esses processos. A gente tem hoje um tempo de indisponibilidade dos nossos ambientes em plena queda. A gente vem desde 22 fazendo esse trabalho, é um trabalho árduo. A gente vem em 23, veio
trazendo uma consolidação e 24 foi, assim, a cereja do bolo quase, E como, né? como que era antes sem o on-call, Vitor? Como que eram os acionamentos? A gente E essa tomada de decisão de falar, cara, vamos ativar o on-call aqui porque para resolver uma dor aqui. Nosso acionamento é todo manual, né? A gente tem uma equipe hoje, né, conhecida no mercado como NOC, né? E toda vez que nós tínhamos impacto no negócio, porque a gente está falando de negócio, você não está relacionado a uma infraestrutura diretamente, né? Nós tínhamos dúvidas operacionais de quem eram seus devidos responsáveis. Volto para falar um pouco da pirâmide, né? A evolução da pirâmide, um dos pontos principais da evolução da pirâmide é a gente mapear quais são os responsáveis pelo fluxo do nosso negócio, né? Então, devido à evolução da nossa pirâmide, do nosso nível de maturidade, a gente conseguiu mapear os responsáveis e a gente conseguiu automatizar o processo de acionamento. Legal. Então, nível 1, a gente já falou, hoje a gente atingiu o nível 4, a gente está estabelecido no nível 4. E o mais legal disso foi, né, aí com a experiência e com o apoio de vocês, foi essencial para essa evolução, era subirmos para o nível 2, então a gente valida o nível 1. Isso aí. Garantimos que estamos no nível 1, a gente não tem mais um risco de ter perda. Não, a gente vai, estabelece o nível 2, vamos para o nível 3 e a gente atinge o nível 4. A gente entendeu que o nível 4 é o nosso nível que hoje está bem estabelecido e a gente consegue ter evoluções, inúmeras evoluções dentro do nível 4. Né? Então a gente vem muito nesse modelo de evitar o erro humano. Né? A gente pode utilizar o ser humano que está ali fazendo outras atividades. E essa atividade, que é o processual, consigo automatizar. Então eu consigo desviar o meu tempo de trabalho para fazer outras coisas, outras atividades, melhorias. Quais são os problemas que nós temos no nosso dia a dia que às vezes não está dentro da ferramenta, por exemplo. Então o time está olhando um pouco mais para um lado do que o lado de processo, de ficar acionando a todos. Então a gente conseguiu fazer isso, né? Ainda muita coisa para evoluir, porque o tamanho da empresa hoje vai... E a observabilidade é um organismo vivo. Você acha que você achou que você fez tudo, tem algo errado. Você tem que olhar de novo que vai ter alguma coisa para você fazer de novo. Porque o negócio está evoluindo. Exatamente. E você tem que manter toda essa observabilidade viva, você tem que acompanhar junto com o projeto. E aí a gente está falando muito do negócio, as regras de negócio vão evoluindo, novos produtos vão surgindo e você tem que evoluir tudo isso. Né? Exatamente. Então a gente tem feito isso hoje. Né? Então a gente conseguiu chegar nesse modelo. A gente vê hoje que o nosso modelo está um modelo consolidado dentro da empresa. A gente está pós-aquisição das empresas. O modelo da HDI é um modelo que está sendo distribuído, né, para as outras marcas. Então, viramos referência quando a gente fala de observabilidade. Olharem para os nossos modelos de observabilidade, os nossos dashboards e tudo que nós temos, olhar e falar, legal, é isso que nós queremos para todas as marcas. Isso é muito bacana. Né? E a gente fez esse processo, né, nos últimos meses. É orgulho, né? Você olhar para o lado, para trás e olhar e falar, pô, viramos a referência. Então, você comentou sobre... Foi muito rápido a evolução dos nossos níveis de maturidade. Muito por isso. Porque a gente conseguiu implementar e a gente conseguiu ver o ganho da implementação. Exatamente. Quando você vê o ganho, a sua ação é mais rápida. Você fala, aqui é onde está um negócio. Eu preciso trabalhar rápido aqui. E a gente evoluiu. Se a gente não tivesse a BW junto com a gente, se a gente não tivesse a Datadog junto com a gente, no momento que nós fizermos todo esse projeto, talvez eu estaria caminhando para o nível 2 agora. A parceria é muito importante, né? Sim. A gente sempre fala, a parceria é importante para que a gente possa evoluir, para que vocês possam chegar no nível que vocês estão hoje. Né? Então, a gente entende que é uma baita solução, uma baita ferramenta, você consegue extrair o mundo dela, mas se você não tiver uma ajuda... não que você não vai saber caminhar sozinho, né? Não é nem isso. Demora muito mais o caminho. É isso, para percorrer demora mais. A gente consegue contribuir com os atalhos, né? Exatamente. Nessa analogia. Então, cara, eu acho que foi rica a parceria. Foi uma troca muito boa desde o início. O time teve uma sinergia fantástica. Eu fiz o processo que os caras faziam lá, noite de virada com os caras são figuraças. E DVD, um abraço pro DVD. E, cara, assim, eles tomaram o projeto para eles, cara. Então, e a gente só orientou, apoiou nas dificuldades, nos problemas, treinamos os caras para chegar no nível que tá hoje. E hoje eles têm
dependência total. E é isso que a gente quer proporcionar para todos. É isso. Porque assim, se eu não tiver, se a gente não conseguir levar esse nível de maturidade, esse nível de usabilidade da solução lá dentro, não valeu o investimento. Independência, né? Independência. Independência. A gente bate muito isso, né? Fizemos um projeto, entregou e tal. Cara, preciso te treinar. Você precisa saber andar sozinho aqui. Você não precisa depender. A BW, a gente vai estar com um apoio, sempre com um apoio, mas depois que implementou, o dia a dia, a equipe do cliente tem que saber tocar. Exatamente. Porque senão o cara fala assim, eu tenho uma ferramenta aqui, mas putz, você tem uma dependência da BW. Não, você não tem que ter. Você está sentindo o calor. Dúvidas, né? Isso. Normal. E aí, de novo, é onde reforça a parceria. Né? A gente tem contato aberto com a BW hoje. Qualquer dúvida é imediatamente sanada. E o que eu acho legal da parceria é a gente conhecia, né, eu vou falar no passado, a gente conhecia muito bem o mundo da HDI. A BW conhecia muito bem o mundo da Datadog. Quando a gente junta essas duas forças, a gente consegue pegar o melhor da sua empresa, o melhor da ferramenta e falar assim, a ferramenta te atende em pontos A, B, C e D. Sim. Quando você não tem esse conhecimento técnico, você tenta explorar a ferramenta por completo e não otimizar o que ela é boa para o seu negócio. Então, nós tivemos percalços no meio do projeto. Normal. Todos eles foram sanados de forma muito rápida e de principal ponto para mim, de forma definitiva. Exato. Esse é o ponto. Né? Eu sempre falo com o meu time, a gente vai errar no meio do caminho, vamos errar, mas vamos errar uma vez só. E aí a BW vem com a gente fazendo isso. Vamos aqui, vocês não estão no melhor caminho. O caminho é aqui, tecnicamente eu te explico por A mais B para onde você vai. Viramos. A gente virava a chave muito rápido, seguíamos toda a orientação que vinha da BW, né? Continua vindo até hoje, né? E a gente perdure por mais tempo aí, né? Exatamente. E a gente foi rápido, né? Conseguindo fazer essas evoluções. Então, a gente não tinha trabalhado com Run antes. Quando a gente fez a implementação, foi rápido. A gente olha e fala, mudamos aqui, lógico, fizemos uma adaptação, entrou em produção e ficou. Não foi entrou em produção, voltou, rollback, teste de novo, não, já entrou em produção de forma definitiva. Isso. Então, a gente vê esse ganho, essa velocidade. TI é dinâmico. Isso. TI é aqui. O que a gente está falando hoje, aqui, vamos falar o dia 3, né? 3 de abril. Amanhã já mudou, já é outra coisa. Assim. Então, isso é legal. Quem está na área de TI sabe que isso é um ponto. Datadog, quanto não evoluiu da entrada do nosso ambiente. Então, o on-call mesmo. On-call. A gente utiliza hoje uma feature que não tinha né, no passado, quando a gente fez a implementação do projeto. E está falando coisa de 1 ano, hein? Porque a gente vai fazer 1 ano que fez o processo. Startou, né? Foi um ano. Então, olha o tanto de coisa que nós fizemos nesse período de 1 ano e o quanto... De evolutivo. E o quanto a solução também evoluiu. Sim. E já estamos usando dentro desse período uma feature nova, cara. Exato. Entendeu? Exatamente. Hoje a nossa evolução é tão grande, que hoje a gente tem inúmeros parceiros que a gente consome serviço e tem parceiros que consomem nossos serviços. Hoje eu estou vendo todos os parceiros que estão consumindo meus serviços. Eu sei tudo que eles fazem, quanto eles calculam, quanto eles efetivam. O quanto você está gerando de cálculo, quanto você está me trazendo realmente de negócio para dentro da empresa. A gente tem essa visão. Está lá, está compartilhado. Ele só está gerando, mas não está efetivando. Exatamente. Porque, né? Será que esse parceiro está fazendo sentido ou ele está me usando? Exatamente. E a gente tem essa preocupação no mercado, né? O mercado tem essas preocupações. A gente hoje está monitorando, a gente fala isso de API, né? Aí você fala assim, mas eu tenho os RPAs, que são os robozinhos de tela. A gente monitora também. Eu sei, todo mundo está entrando lá no nosso ambiente. Então, eu vejo quais são os bots que estão chegando no nosso ambiente, qual é o comportamento deles, qual é a taxa de erro de sucesso, onde eles estão indo dentro do meu ambiente. A gente tem essa visão completa hoje. Os bots é interessante, você está pegando na entrada, né? Eu estou pegando na minha borda. Na borda, cara. Então, eu garanto que a minha borda está interligada com o Datadog. E isso é uma coisa legal, a gente vai falar, né? Eu vou fazer uma introdução. Se eu estiver antecipando, vocês me corrigem. Não. De próximos passos. Próximos passos dentro da empresa, a gente vai falar muito do Threat Management. É um módulo Datadog, espero que todo mundo experimente um dia, é muito bacana. E a gente avalia hoje como é o futuro do WAF. Né? O WAF é a minha camada de borda, né? Então, a gente traz essa camada de borda para nossa aplicação. Sim. Esses bots, eles vão bater, entre aspas, eu vou falar assim, ainda tem algumas coisas a gente testar, direto no Datadog.
O Datadog vai fazer esse mapeamento para mim no futuro. Hoje ele faz interligado com uma ferramenta Sim. de mercado que faz essa minha proteção de borda. Isso. No futuro, e a gente já começou os nossos estudos, como que eu trago isso para dentro do Datadog? Então, como segurança, a Datadog, o que você está vendo que está acontecendo no meu ambiente, na minha borda? Quais são as vulnerabilidades que eu tenho hoje? Que são vulnerabilidades, preocupação de 100% das empresas que têm qualquer sistema na web hoje em dia. A gente sabe dessa criticidade quando a gente fala de segurança. A gente já está utilizando a Datadog para isso. Então, a Datadog, ela olha para a minha borda, comportamento que eu tenho na minha borda, e ela está olhando para a minha aplicação falando, olha, você está exposto. A, B, C. Ou ela fala para mim, não, você não está. Estou te garantindo que você não está. Você tá. E a Datadog, ela se tornou uma ferramenta para o nosso próprio time de segurança, está se tornando uma referência. Porque ela traz dados reais ali, que as pessoas têm confiança nos dados que são apresentados lá dentro. E a atualização das vulnerabilidades é constante, né? Aí fala, putz, a Datadog identificou um framework que incluiu uma nova... Sim. Você já entra aqui e você já está vendo. E das vulnerabilidades, que eu acho muito interessante, como é que você faz para remediar isso? Sim. Ele já te mostra. Sim. Então, não é só, putz, você tem uma vulnerabilidade aqui. Não, você tem uma vulnerabilidade. Foi baseado nessas referências. E o que a gente indica que você faça é isso aqui. Exatamente. E é uma piada, lógico, é uma brincadeira que a gente tem interno. Isso é bom, mas é ruim, né? Porque vulnerabilidade a gente sabe que é igual o cachorro correndo atrás do rabo. Você mata uma, vem outra, vem outra, vem outra, vem outra. E você está sempre nesse processo. Quando você traz a ferramenta, que ela é dinâmica, pô, maravilhoso. Porque você já está ali, está real time. Saiu, vem. A gente sabe que vem, né? Zero days aí que surgem. Cara, quem está no mercado de TI sabe tudo, entende o que a gente está falando aqui e sabe que aquilo é um processo do dia a dia. De novo, organismo vivo. E aí a Datadog, ela trouxe esse dinamismo no nosso ambiente. O importante é, assim, a gente sabe que isso vai mudar muito. Sim. Sabe que isso vai existir, não tem jeito, né? Esse negócio também é vivo. Não. Mas o importante aí com o Datadog é que você sabe, conhece, você tem a visão, né, a centralização disso, né, que eu acho que é um ponto interessante. A gente falou de vários itens aqui do Datadog e um deles é você não ter diversas soluções. Você tem uma única solução que está te entregando tudo. E quando você fala de vulnerabilidade, você conhecer e saber o tamanho disso dentro do seu parque é importantíssimo. É claro que tem tomadas de decisões que você vai ter que ter ali para poder fazer uma atualização que depende de várias variáveis dentro de uma empresa. Mas você sabe qual o tamanho do seu risco e do seu impacto. E até pela centralização de ferramenta, quando a gente faz uma atualização nesse nível, a gente consegue acompanhar de novo o comportamento do nosso negócio. Eu sei se uma vulnerabilidade, por mais que a gente corrigiu uma vulnerabilidade, eu posso trazer impacto para o nosso negócio. A gente sempre toma cuidado com isso. Sempre a gente vai falar do cuidado ao nosso negócio. Sim. Né? Isso já é uma prática ali dentro do nosso dia a dia. Então, isso é muito importante. Tá na veia. Tá na veia, exatamente. Tá tudo bonitinho aqui embaixo, se o negócio não tá andando. Exatamente. Então, ali nós, como operações, né, e a gente hoje, nosso principal objetivo, né, é a disponibilidade sistêmica, e aí eu vou falar de mais de 120 aplicações aqui. É isso, tem que estar disponível. Sim. A gente já falou aqui algumas vezes, disponibilidade é tudo para o nosso negócio. Ah, mas é uma vulnerabilidade. Tudo bem, mas o meu negócio. Eu não posso ter perda de negócio. Então, a gente sempre discute. Outro ponto positivo do Datadog que trouxe para a gente, centralização. Tá tudo numa ferramenta. Eu tinha antes algumas ferramentas para fazer a observabilidade dentro da nossa empresa. Sim. É comum. Exato. Tirei acho que 3 ou 4 já. Sei. Porque a Datadog, ela ocupou esse espaço. A gente tem, no processo de evolução, a gente está falando de evolução de módulos, mas eu tenho evolução, olhando para nós como tecnologia, centralização das nossas ferramentas. É a maturidade. Né? Eu tenho tudo unificado. Eu preciso ter essa unificação. Eu preciso que a minha infraestrutura esteja se comunicando com a minha rede, que esteja se comunicando com o meu negócio, com o meu AF. E isso correlacionando. Correlacionando. Não é que, eu consolidei, mas as coisas estão aqui dentro, mas apartadas. Não, você quebra esses silos, né? Exatamente. Você está consolidando e correlacionando é o que traz a redução de 4 horas para identificação para uma causa raiz para 2, 3 cliques ali. Isso é uma informação importante também a gente ter, né? Já comentei.
A Datadog, ela nos apoiou muito nesse processo de diminuição do nosso MTTR. Ah, legal. Isso é um dado que a gente tem, é um dado que a gente, na verdade, agora estamos consolidando os últimos 3, 4 anos Sim. para mostrar. Falei, né? O 24 veio, foi a cereja do bolo. A gente fecha o ano 24 muito bem e a gente começa 25 com essa mesma informação, né? Não é nem a sensação, mas é a informação de que a disponibilidade sistêmica do ambiente da marca da HDI é muito boa, né? E a gente consegue provar isso por sistema e pela experiência do usuário lá na ponta. Uhum. Então, a gente está focado nisso agora, Legal. assim, né? Diminuição do MTTR, aumento de disponibilidade, aumento de possibilidade de negócio, e por aí vai. Porque assim, né? Quando a gente fala tudo isso, eu tô tendo alta disponibilidade, né, alta performance das minhas aplicações, porque tudo com resultado do projeto, da implementação. Agora, o meu negócio está seguro, né? Eu tenho a visão ali. Agora é investir. Eu tenho mais tempo para o meu time olhar para outras coisas, porque antes eu estava perdendo tempo apagando fogo, né? E agora eu consigo que o meu time faça as outras atividades e demande mais, por exemplo, para um time de desenvolvimento, fazer uma correção. A gente deixou de ser uma equipe reativa, né? Exato. Dentro da estrutura de operações de TI, os SREs estão lá. Sim, A gente parou de apagar incêndio. é isso. Não apaga mais incêndio. A gente é proativo hoje. Uhum. A gente olha para a nossa ferramenta em busca de possíveis problemas e a gente aciona as equipes responsáveis antes do problema acontecer. A gente está acompanhando o nosso negócio. A gente vai ter um evento que eu preciso escalar meu ambiente, a gente já tem essa visibilidade se o meu ambiente aguenta, até onde ele aguenta. Isso aí. Porque os SREs fizeram esse trabalho. Esse trabalho vem sendo feito ao longo dos anos e nesse último ano veio assim com a qualidade da informação que a Datadog nos apresentou. Isso é muito legal. Né? A gente conseguiu trazer mais detalhamento das informações técnicas para os times técnicos vamos lá, vamos ser proativo. Aqui estão os seus problemas, a gente consegue resolver essas e atuando aqui. Você não precisa mais esperar o incêndio acontecer. Mudamos o perfil de atuação da equipe também. São detalhes do dia a dia que a gente não vai conseguir ver ou trazer como métricas dentro de uma ferramenta, mas é a cultura. Exato. A gente mudou a cultura um pouco da empresa. Exato. Não é, de novo, repetitivo, mas a gente não está apagando mais incêndio. A gente está atuando de forma preventiva. É preditivo, preventivo, e aí que nem você falou, putz, eu vou ter um evento que eu sei que vou ter, eu sei o quanto eu preciso crescer, eu não cresço demasiadamente porque eu não tenho essa visão, e aí você começa a falar de redução de custo. Uhum. Exatamente. Porque quando a gente fala de ambiente cloud, putz, a gente comenta lá, assim, é lindo. Sim, Pô, sim. você tem o que você precisa, a hora que você precisa, e às vezes vem alguns projetos que assim, não, eu quero ir para cloud. Ah, como é que você... Não, eu quero pegar aqui do meu on-premise e levar para cloud. Não faz isso, que vai ficar mais caro. Sim. A conta não vai fechar. E a mesma coisa, se você não tiver um autoscale lá bem refinado, vai chegar uma hora que ele vai crescer, putz, será que eu posso... Se você não tem visibilidade do que está sendo consumido ali, será que eu posso baixar? Será que eu não posso? E na dúvida, para preservar o negócio, você fala, cara, deixa assim que está funcionando. Uhum. Não vamos baixar e segue a vida. E aí, que nem você falou, o Datadog começa a te dar informações, dados, métricas, informações do negócio, como é que está a sua capacidade de máquina. Então, a gente já começa a falar de capacity, de infraestrutura. Sim. E isso é a junção todas as ferramentas, a consolidação do Datadog, que correlaciona e começa a te dar uma informação muito mais rica. E os times, que nem, para de apagar incêndio, Exato. para de ser... Isso é principal. A gente comenta, deixa de ser braço e começa a executar atividade nobre, começa a ser cabeça, né? Exato. Exatamente. As últimas recomendações de mudança do nosso capacity, plano de capacidade, foi através da Datadog. Olha aí. Já comprovado, nosso time está lá, os SREs estão lá olhando para isso. Isso aí. E eles olham e eles falam, cara, aqui eu tô com muito, aqui eu tô com pouco. E a gente já consegue através da ferramenta. Tá ali. O dado tá ali. A gente consegue trabalhar em cima disso. Cobre 100%, né, cara? Exato. E era um dos pontos que eu ia comentar, que no início do projeto, numa das reuniões, o capacity era uma preocupação. Sim. Porque tem todo esse movimento do grupo como um todo, né? Ambientes grandes. Como que eu olho para o meu capacity? O Datadog consegue ajudar? Bom, tá dito, né? Tá dito. Consegue. E um ponto muito importante. A gente está falando isso, né? Olhando para a marca da HDI, por exemplo, é um ambiente híbrido. Sim, e ela me ajuda em ambiente híbrido. sim, não é só, sim. mas é uma ferramenta que vai trabalhar bem com o cloud. Não, trabalha bem com on-premises também. Então, ela traz esses insights do nosso ambiente on-premise. Isso é muito bacana. Oh, bacana.
papo tá bom. É. E você comentou você antecipou ali dos próximos passos, aí eu queria ouvir de você, Vitão, que você tem mais aí, que você pensa aí para 2025, de evoluir. Você já falou do Trade Manager, que pode ser uma... Acho que o quanto você consegue falar assim, o quanto de 0 a 10 que evoluiu do que a gente estava pensando lá no início, que era só a migração ESIS, o quanto evoluiu já em um ano. Sim. Difícil falar uma nota quando você fala de uma ferramenta que tem muita coisa. Porque eu posso dar 10 pela minha visão do passado e a ferramenta fala, mas tá usando 2, aí você tem muito espaço. Assim. Eu sei, mas a gente evoluiu, a gente tem um nível de maturidade que a gente nem imaginava que teríamos um dia, tá? Acho que esse é um ponto muito importante de colocar. A evolução, próximos passos, segurança. Segurança a gente vai discutir muito. Legal. Acredito que é discussão de quase todas as empresas hoje, mas assim, segurança é um ponto que vem, né? E você acabou de mencionar também, custo de cloud. Isso são 2 pontos que a gente vai discutir muito próximo. Legal. Né? Porque a gente precisa ter uma gestão afiada. Uma cloud mal ajustada é uma conta que ninguém quer ver. Exato. Então a gente está trabalhando. E aí vem PW, vem Datadog, os nossos parceiros estratégicos que a gente vai trabalhar nessa evolução. Tá? Tem outras coisas, teremos outros desafios no meio do caminho. Mas esses 2 são os principais hoje. Legal. Tudo que a gente fala de segurança, on-premise e nuvem. Né? Independente de nuvem, lá nós somos multi-cloud, então, outro ponto importante, todas as nossas clouds estão sendo acompanhadas pela Datadog, todas as nossas clouds. Tenho quase todas as clouds. Isso que eu ia falar. Mais on-premise. Mais on-premise. Então, a gente tem centralização. Então, a ideia nossa agora é, vamos para a segurança. Legal. Vamos explorar, da mesma maneira que a gente vai explorar um pouco mais o RUN, mas o grande objetivo desse ano vai ser segurança da informação. Porque a gente viu que ali tem um potencial muito grande de crescimento, né? E não quero presenciar um evento de incidente de segurança. Ninguém quer. Né? Exatamente. Consegue ser preventivo mais uma vez. Né? Então, são esses 2 grandes pontos que nós vamos aí correr para 25. Legal. A gente tá falando tô tentando achar uma metrificação. Mas assim, a gente tá falando de run, que evoluiu. Estamos falando de on-call, estamos falando de consolidação das ferramentas. Isso. Já estamos falando do correlacionamento, de você ter uma visão fim a fim, que era coisa que não tinha anteriormente, né? E estamos falando isso tudo para o grupo. O que era para uma empresa, agora a gente está falando do grupo de manufação, ou seja, no meio de tudo isso, a Datadog veio para quê? Para suportar o crescimento, mas trouxe também várias funcionalidades que está trazendo o negócio do formulário que você comentou, que vai gerar uma experiência melhor para o corretor, que pode converter, pode não, com certeza começa a converter em mais negócio. E medir o parceiro, quem é o parceiro que está cumprindo o SLA que você tem de contrato ou não, coisas que a gente não tinha essa visibilidade antes, e provar para ele com números, né? Cara, você não tá legal aqui. Percepção, não, tá aqui, cara. Eu tenho a data, eu tenho horário, eu tenho a visibilidade de onde você não tá legal aqui para mim ou não. A gente começou a transformar dados em muita informação, né? A gente conseguiu coletar, pelo modelo que a ferramenta trabalha, né? A gente conseguiu expandir o nosso mundo e a gente conseguiu coletar e trazer, né? Transformando em informação tudo isso. Você comentou assim, a HDI virou modelo e referência no grupo. No grupo. Aí, a gente fala, virar referência em observabilidade, né? Isso. Porque a gente fala com outros clientes, fala assim, foi feito isso na HDI, isso. Então, assim, você está muito inserido ali dentro do grupo, a gente que tem um mundo externo, e a gente fala, cara, a HDI hoje é referência em observabilidade, não só dentro do grupo, mas para outras empresas também. Eu fui até recentemente, em fevereiro, se não me engano, fui convidado para ir em uma das clouds, né? Não vou falar o nome, mas em uma das clouds, palestrar um pouco sobre a experiência do cliente na integração da cloud com a ferramenta, com a Datadog. E eu tive uma boa visão do mundo externo também um pouco. Sim. Assim, né? Você olha, você vai para fora, você vai para o mercado, aí você vê que você fala, cara, realmente a gente evoluiu bacana, assim, a gente está falando o que virou uma linguagem normal para nós dentro hoje da marca. Cara, para o mercado ainda é algo diferente, assim. Então, a gente está
propondo, né? E eu sempre deixei isso aberto, a BW, Datadog, de que o HDI é um caso legal. Sim. Vamos divulgar. A HDI está hoje, né? A gente está aqui discutindo isso aqui para todo mundo chegar nessa Exato. discussão. Eu acho que isso é o mais legal. A gente tem que disseminar esse conhecimento no mercado hoje através de N plataformas, reuniões, meetups, o que a gente quiser fazer, podcasts, para que todos tenham essa mesma discussão. A gente quer ajudar todo mundo a chegar nesse ponto de nível de maturidade que a gente chegou hoje. A ideia central aqui, cara, é exatamente essa, né? A gente quer levar através dos nossos casos de uso para que todo mundo veja o que é possível ser feito, cara, entendeu? Porque assim, a gente está falando de algo que pode transformar a empresa, né? Transformar a sua área, transformar as pessoas em nível de conhecimento, né? Porque, queira ou não queira, você está adquirindo um conhecimento. E é um conhecimento que você pode levar para qualquer área, para qualquer negócio, para qualquer outro lado que você for, entendeu? Sim. E sem falar dos resultados, né, cara? Que a gente está falando de apagar incêndio. Quem gosta de ficar apagando incêndio o tempo inteiro, né? Então, é algo que a gente quer levar. E aí, trazer hoje o Vitor aqui é um caso... Pô, a gente sempre falava, né? Cara, HDI é o nosso caso de uso, porque assim, a gente precisa bater um papo com o Vitor, porque a gente precisa mostrar isso pra galera, porque, cara, foi muito, muito bom o projeto. O projeto, cara, é o que a gente discutiu até agora, né? A gente tem grandes resultados lá dentro, né? Tanto que tá conseguindo expandir, estamos falando de novas features, né, cara? E isso é legal. E conseguimos, principalmente, garantir a migração, né, cara? Que era uma das coisas, assim, que estavam tirando o nosso sono. Né? E foi legal pra caramba. Então, pô, show de bola. E eu vejo, tem um antigo chefe meu que falava isso, e quase isso eu adaptei algumas coisas, né? Porra. Que é o seguinte, acho que quando faz um projeto desse com a Datadog, consolidando as ferramentas de monitoramento numa única ferramenta, correlacionando os dados, você pega um ambiente complexo de tecnologia, ele vai continuar sendo complexo, mas você consegue, de certa forma, simplificar a operação. Porque você tem a visibilidade, você tem o relacionamento de todas aquelas informações. Sim. Então, assim, fica muito mais simples e aí a Datadog favorece pela navegabilidade da ferramenta e tudo mais cara, você não precisa ter um cara extremamente técnico para entrar lá e navegar e entender o que está acontecendo. Até é um assunto que hoje, né, tá quente no mercado, a gente fala de inteligência artificial, né? Sim. Parei de fazer um monte de coisa. A inteligência artificial da Datadog percebe como é o comportamento do meu ambiente. Eu consegui parar para fazer outras coisas. Quando eu falo eu estou representando todo um time aqui, né? Mas a gente conseguiu, a gente simplificou a operação. A gente conhece o nosso comportamento de ambiente, a ferramenta conhece o comportamento do meu ambiente. Então, isso é muito bacana. Você traz uma feature que está hoje, né? Eu vou usar termos, né? Hype, tá no hype da turma aqui. Então, você fala, cara, tô usando, a gente está trazendo inteligência artificial embarcada já dentro dessa plataforma para nos apoiar na tomada de decisão quando a gente vai falar que uma versão está diferente, que mudou o comportamento do seu ambiente. Como que a gente conseguiria fazer isso com somente ação humana? Seria quase impossível num ambiente complexo, grande, com muitas variáveis. Então, cara, a hora que você finalizou a extração dos dados para começar a analisar, já mudou. Já mudou. Exato. Então, a gente trouxe, a simplicidade da operação hoje tomou um patamar diferente que a gente não imaginava. Assim. Foi bem legal. A gente entende que conheço algumas outras seguradoras, né? A gente conversa, a gente vê que a gente mudou um pouco do patamar assim, de observabilidade. Né? Espero que a gente seja um caso de sucesso a longo prazo, né? Para que a gente possa colher todos os frutos da ferramenta, a evolução da ferramenta, né? A gente está falando só de um ano, hein? Só de um ano. Só de um ano. Só de um ano. Imagina que e só de uma marca. Só de uma marca. Então, quando a gente conseguir trazer todas as marcas para o mesmo nível de maturidade, quando a gente fala de observabilidade, os resultados são inimagináveis. Sim. Né? O que a gente pode explorar é inimaginável. Então, né, a gente está ali hoje sendo o apoio para a empresa, né, que é a nossa principal função quando a gente fala de observabilidade, servir os nossos clientes internos para que eles tenham liberdade para ir para onde eles quiserem, sabendo que a gente está aqui para atendê-los. Atendê-los, exatamente. Isso aí. Boa. E aí? Acho que
gente conseguiu cobrir como o Datadog cobre de fim a fim, né? Foi um papo legal desde o nível do inicial até o final. Falamos um pouco do desafio, acho que próximo ano não só a parte de segurança, mas trazer as outras marcas, nivelar, acho que esse ano nivelar todo mundo no mesmo nível de maturidade e continuar essa evolução. Aproveitar o momento também para fazer um agradecimento ao Vitor, né, cara, todo o grupo, de confiar no trabalho da BW e abrir as portas lá pra gente e arrumar até uma mesa para nós lá. A gente tem uma mesinha lá e a gente poder fazer esse trabalho junto. Espero o final do ano aí a gente voltar a gravar um novo pra gente falar dos resultados desse ano aí. Então, obrigado por aceitar o nosso convite. Conte com a gente aí e tamo junto até o... Agradeço o convite novamente. Agradeço a BW, a Datadog, né? Pelo caso, pelo esforço, né? Por vocês comprarem as nossas dores e as nossas brigas. Sim. E vamos aí, vamos ver. Final do ano a gente conversa de tem novo. muita coisa pra ter. Exatamente, tem muita coisa. É isso que eu ia falar, tem muita meta para atingir até Tem o final do ano. muita meta para atingir até o final do ano. É isso aí, começando. É uma parceria, mas a gente... É nossa meta também. Exato. Tá tudo junto. É isso aí. Beleza. Bola. Obrigado, Vitor. Valeu, Obrigado, hein? Obrigado a vocês.